Foi. Fala, gente, tranquilão? Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, graças a Deus. Mais uma aula nossa de geografia, tá? É isso, não tem muito o que falar não. Vamos começar logo. Só vou fazer um informe, na verdade, que eu acabei de me lembrar. Em alguns momentos eu vou ficar olhando para cá, tá bom? Que eu vou continuar particionando nossas aulas para facilitar com que vocês assistam a aula como um todo, né? Melhor do que colocar uma aula de 1 hora e pouquinho, eu coloco partezinhas de 20 minutos ou pouco mais do que 20 minutos, no máximo até 25 minutos, tá bom? Então, para isso, eu coloquei aqui o meu telefone do meu lado que vai ficar mostrando quantos minutos eu já tenho de aula, tá? Inclusive, eu esqueci de dar o play aqui no timer. Bora. Tá bom? É isso, basicamente. Então, muito possivelmente, a gente vai ter, tipo, 6 partes dessa aula, né? Mas o importante é mesmo facilitar essa visualização de vocês, que vocês consigam absorver de uma maneira mais tranquilona, beleza? Vamos embora, vamos para o nosso slidezinho maroto. Já está aqui? Tá, hoje a gente vai falar de poluição atmosférica. Tá? E o primeiro ponto é justamente a presença excessiva de gases e partículas em suspensão no ar atmosférico. Por que esse é o primeiro ponto? Porque é a definição, basicamente, do que é a poluição atmosférica. Tá? Então, quando vocês imagino que vocês têm algum tipo de definição na cabeça de vocês, né? Quando alguém fala, um professor, ou então na mídia alguém comenta sobre poluição atmosférica. Mas o que é? É justamente isso, a presença excessiva de gases e partículas em suspensão no ar atmosférico. A gente já tem, naturalmente, gases e partículas em suspensão no ar. Professor, mas ele está dizendo que é ar atmosférico. Ar, tranquilo. Só que o que acontece? O homem, aqui embaixo, ele joga uma quantidade de gases e de partículas muito excessiva para a atmosfera. Beleza? Para esse ar atmosférico. Tá? A gente vive em uma porção da atmosfera, que é essa partezinha aqui de baixo, da qual nós estamos localizados, beleza? Então, o homem, por conta do seu modo de produção, ele joga, né, muitas partículas, muitos gases para a atmosfera, e isso gera uma série de problemas, uma série de conjunturas. Tá? Vamos continuar aqui, como por exemplo, doenças respiratórias de todos os tipos e algumas outras doenças que não são respiratórias, como por exemplo pneumonia, bronquite, acidente vascular cerebral, o AVC, a diabetes, diabetes, doenças do coração, câncer e até infertilidade. Então, a poluição atmosférica, a poluição no ar, para ser mais específico, ela não cria só problemas relacionados à nossa respiração, né, como alergia, enfim. Ela vai além, ela cria problemas muito mais complexos, como câncer, como diabetes, como AVC, doenças do coração, até infertilidade. Percebem? Como que esse processo é extremamente violento. Esses gases que são emanados principalmente pela atividade industrial, pela vida urbana, também pelo agronegócio, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Tá? Então são vários processos que vão minando a nossa vida na cidade. Tá? Vamos continuar aqui. Crianças e idosos são os mais afetados, como já era de se esperar, né? Os que têm uma saúde mais frágil são os mais afetados por essa conjuntura presente nas cidades. Não só nas cidades, mas principalmente nas cidades. O problema mais evidente nas cidades, acabou ficando repetitivo, porque eu já adiantei essa informação, né? São as fontes mais poluidoras. Quando você pensa em poluição atmosférica, você tem que lembrar que ela afeta o mundo todo. O aquecimento global, ele é intensificado por conta desse acúmulo de gases poluentes na atmosfera. Então o mundo inteiro recebe impacto. Só que os lugares, né, que são mais afetados, sem dúvida, são as cidades. Tá bem?
até porque elas são as fontes mais poluidoras. É lá que nós encontramos as indústrias, é lá que nós encontramos a maior quantidade de carros, beleza? Uma série de atividades econômicas, tá? Então isso explica por que as cidades são as principais fontes poluidoras. Continuando aqui, deixa eu ver se está gravando direitinho. Tá, continuando. E aí, quando a gente pensa nesse cenário que a gente está falando, quais exemplos, além do que eu já falei, a gente pode conversar aqui? Obviamente, temos as indústrias, temos também as usinas de energia, temos a queima de carvão, queima de madeira, veículos automotivos, basicamente o que eu já tinha falado também com alguns elementos novos, né? Tudo isso aqui e mais alguns outros, né, irão jogar para a atmosfera uma série de partículas e gases poluentes, tá? O que acontece? Isso causa inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida e efeito estufa local. Basicamente são alguns fenômenos que, se a gente já não falou em aulas passadas, a gente vai falar daqui para frente, tá? Basicamente são todas causadas por conta desse acúmulo de gases estufa, gases poluentes, tá? E que geram ali o que a gente chama de microclima, né, urbano, que são configurações climáticas presentes ali. Inversão térmica, ilhas de calor, né? Você tem um local que é muito mais quente do que aquele outro local que está ao lado. Por quê? Porque esse local, né, esse espaço que sofre mais com esse calor, justamente o tem por conta dessa concentração de gases atmosféricos que são derivados das atividades presentes ali, tá? Chuva ácida, a relação, né, da água dentro das massas de ar com essa fuligem, com tudo isso que a gente joga para a atmosfera. O efeito estufa local é basicamente isso: a gente aumenta a quantidade de gases estufa, gases poluentes sobre a cidade, e aí a gente cria um efeito estufa mais nosso, né? O efeito estufa ele acontece a nível global, mas numa região em que nós temos essa jogada de gases e gases e gases e gases, a gente acaba criando, né, um efeito estufa local, né, que torna o clima ainda mais quente, torna ainda a temperatura ainda mais quente, tá? Clima não, a temperatura ainda mais quente. As soluções passam por mudanças no modo de produção e nos modais de transporte. Gente, não tem como pensar uma solução para isso sem considerar que ela passa pela mudança do modo de produção, ou seja, não dá para a gente continuar produzindo produtos industriais jogando rejeitos nos rios, jogando rejeitos no solo de qualquer forma, poluindo, obviamente, o solo. Não tem como a gente continuar queimando combustíveis fósseis como se não houvesse amanhã, porque tudo isso vai para algum lugar, que é a atmosfera, e a resposta já está sendo dada há um tempo e vai só sendo complexificada, complexificada e complexificada e complexificada. Não tem outra saída. Deve-se mudar o modo de produção. Um modo de produção extremamente predatório, ou seja, né, que busca cada vez mais matérias-primas mais baratas, né, que foca no desmatamento como um modo de agir. Como assim? Porque a gente percebe no agronegócio, por exemplo, brasileiro, é que para ele se estruturar, ele antes devasta a mata original. Hoje em dia, no cerrado brasileiro, nós só temos uma remanescência desse cerrado de 5%. Ou seja, daquele cerrado que existia lá atrás, só restam 5%. Por quê? Porque a maior parte dele foi posta abaixo para ficar sobre ele boi. Plantação de soja, cana-de-açúcar, milho. E isso impacta o meio ambiente. Existe o arco de desmatamento que avança sobre a Amazônia com uma força muito vigorosa, que é basicamente a mesma coisa.
Bota no chão a mata e vamos botar boi. Passa a boiada, não tá famoso esse termo hoje em dia? Esse é o modo de produção do agronegócio. E cada vez mais aumentando as posses de terra do agronegócio para justamente aumentar ainda mais a produtividade e exportar muito mais e acumularem mais e mais capital. Então não tem como pensar em uma solução, né? Obviamente estou falando numa realidade do campo, né? Mas na cidade a gente tem a presença das indústrias, poluindo o solo, jogando rejeitos nos rios, queimando combustível fóssil como se não existisse amanhã. Além disso, temos os meios de transporte que também jogam esses gases de estufa, esses gases poluentes para a atmosfera. Então não tem como pensar uma solução para esse problema sem passar pelo modo de produção. Tranquilo, gente? Qualquer coisa fora disso vai buscar melhorar um pontinho aqui, um ponto ali, mas não vai solucionar. Tá? Vamos continuar. Poluição do solo. Nós temos a deposição e a infiltração de resíduos contaminados na forma líquida, gasosa ou sólida no solo. É isso, o que afeta diretamente as águas subterrâneas. O que acontece? Gente, daqui a pouquinho a minha televisão ela costuma ligar sozinha quando dá 11 horas. Tá? Se aparecer do nada uma televisão ligando, é isso. Videoaula na quarentena. Tá bom? O computador já está aqui do meu lado, eu desligo. Só para vocês não se assustarem, tá? Então, quando a gente pensa nessa contaminação, nessa poluição do solo, o que nós temos? Nós temos basicamente que o agente majoritário da poluição do solo é o agronegócio. Ponto. Assim como é o principal agente consumidor de água, o que mais gasta, o que mais desperdiça a água, também é aquele que mais polui o solo e que também joga gases poluentes para a atmosfera. Professor, mas como é que ele polui o solo? Simples. Você está com uma plantação de soja, tá bom. E aí você joga herbicida, pesticida, você joga agrotóxico para essas espécies ficarem mais fortes a pestes. E tudo isso para por aí, jogou e aí, bum, não tem impacto nenhum. Gente, agrotóxico é veneno. Você pode chamar da forma que você quiser, mas agrotóxico é veneno. Tanto que existe uma lista bem variada de agrotóxicos que são proibidos. Inclusive, alguns países da Europa já estão deixando de comprar os produtos brasileiros justamente porque o Brasil tem um número muito elevado de agrotóxicos que não são permitidos na maior parte do mundo, mas que aqui são. Então isso já diz muito, né? Isso já diz muita coisa. E aí esses agrotóxicos comparados, não acontece nada? Seria muito fácil, mas o mundo não é assim. O que acontece? Esse agrotóxico, esse herbicida, esse pesticida, ele vai entrar em contato com o solo. E esses herbicidas, pesticidas, esses agrotóxicos, possuem uma composição química. E essa composição química vai entrar em reação com o solo, que tem a sua própria composição química. Nesse processo, o solo é alterado. Ou seja, um solo que era um solo A se torna um solo B. E além disso, esses venenos vão ficar parados? Não. Eles chegam até a zona saturada do solo, que a gente costuma chamar de lençol freático. E aí polui o lençol freático. E o lençol freático tem uma responsabilidade muito grande de manter os rios. Os rios continuam com as suas águas presentes ali dentro, dentre outros motivos, por conta da manutenção que as zonas saturadas do solo, que os lençóis freáticos... Aí ligou a televisão, que susto.
Já desliguei. Que os lençóis freáticos exercem. Eles ficam bombeando água para dentro dos rios. E se o lençol freático foi poluído, o rio também vai ser poluído. O que acontece? Também alteração química das águas, morte de peixes, diminuição de oxigênio nesses corpos hídricos, uma série de aumento da salinidade, da acidez, perdão, aumento da acidez desses rios. Olha a situação complexa. E o peixe que por acaso ele esteja vivo dentro desse rio, ele vai ser pescado e vai ser vendido. E vai ser vendido para você. E você vai comer esse peixe cheio de agrotóxico. Assim como você também vai comprar produtos agrícolas cheios de agrotóxico. Que é bom lembrar, agrotóxico é veneno. Ponto final. E o Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos proibidos no resto do mundo inteiro. Tanto que, mais uma vez, está com sérias limitações de exportação para a União Europeia. Porque ninguém quer comer um produto com veneno. Você quer comer um produto com veneno? Eu não quero. Então, essa poluição no solo, em grande parte, é feita por conta da atividade agrícola e da forma como ela se desenvolve. Um outro ponto, uma das formas mais comuns, infelizmente, de botar a mata abaixo é tacar fogo. Porque você taca fogo e você pega um número muito grande de espécies vegetais e aí elas caem depois de um tempo. Tem até aquele discurso, né, que mantém a fertilidade do solo. Mantém quando é um número, né, dizem que aumenta, na verdade. Não mantém, aumenta. E de fato aumenta. Mas se for um incêndio natural, um incêndio controlado, o incêndio que fazem é num nível muito maior. Muito, 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 muito maior. E o que ele faz? Ele queima as partículas do solo, ou seja, torna o solo mais infértil e muda também as características desse solo. Também configurando como a poluição do solo. Tudo bem, gente? Então a atividade agrícola, para ser mais específico, a atividade do agronegócio tem diversos métodos que são, como eu posso dizer, errados, ruins, que poluem mesmo e que destroem mesmo. Tranquilo, gente? E, obviamente, quando você destrói as partículas do solo, você impede a infiltração de água. Ou seja, você acelera um processo de desertificação. Olha que coisa louca. Beleza, gente? Vamos continuar. A população é contaminada pelo consumo de alimentos ou pela utilização de água de poços e nascentes atingidos pelos poluentes. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui com vocês, né? Acho não, já falei com vocês aqui sobre isso. Você contamina o solo, você contamina o alimento, você contamina o lençol freático, você contamina o rio, você contamina o peixe, e no final é você que vai comer. Essa é a realidade do agronegócio brasileiro atualmente. Ou das produções familiares que tentam, né, se inserir no circuito do agronegócio e começam a comprar esses produtos que o agronegócio diz para essas famílias que são absolutamente necessários. Do contrário, eles não firmam contratos com eles. E aí o ciclo se mantém. Percebem? E aí eu volto naquilo que eu falei. A resolução passa pela alteração do modo de produção. A gente pode girar em círculos, pensar em N coisas que poderiam ajudar. Se não mudar o modo de produção, não muda essa situação. E o ambiente vai sendo cada vez mais atingido. Tá? Vamos continuar.
rejeitos industriais, insumos agrícolas. Insumos agrícolas é agrotóxico, herbicida, pesticida, tá? Dentre outros muitos produtos que eles jogam nas suas plantações. Lixões, cadê o mouse? Tá aqui. Lixões, esgoto doméstico in natura são os principais causadores. Por que esgoto doméstico in natura? Pelo seguinte, o Brasil tem uma rede de esgoto pífia. Existem lugares que não têm o mínimo de infraestrutura para isso. E nas regiões mais pobres, que não existe essa infraestrutura, aonde vão ser jogados os resíduos das pessoas? Cocô, xixi? No solo. E todos esses resíduos vão poluir o quê? O solo. Tudo que for plantado ali já irá nascer contaminado. O lençol freático, bom, também vai ser contaminado. E o teu peixe também. E tua comida também. Por isso que jogar, parece que não tem tanto a ver com a gente, né? Mas populações mais pobres, sem acesso ao mínimo de infraestrutura, de esgoto, e que porventura vivam em um espaço rural, significa que tudo isso vai voltar para a população. A forma de contaminação. Beleza, gente? Vamos continuar aqui. Esses são os principais causadores, tá? Dando muito destaque, porque aí são os principais dos principais, aos rejeitos industriais e aos insumos agrícolas, tá? Falar um pouquinho aqui de lixões. Eles contaminam o solo com elementos químicos e orgânicos presentes no chorume. Além disso, com gás metano e com dióxido de carbono. Gente, o chorume, ele é formado a partir da podridão de elementos orgânicos, né, biológicos, e também aqueles que não são biológicos, né, como pilha, eletrônicos, enfim. Tudo isso junto, sendo apodrecido, cria um líquido preto, viscoso, nojento, mal cheiroso, que é o chorume. E o chorume, ele polui o solo de um jeito tão violento que vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados no que é o chorume. O chorume é brabo. Então, quando você joga lixo em qualquer lugar e vai amontoando e formam-se os lixões, com toda certeza, aquele solo está poluído. Aquele lençol freático está poluído. E toda a região no entorno do lixão está plantando e está pescando alimentos e animais contaminados. Compreenderam? Um outro ponto também é o esgoto doméstico, que contamina o solo com coliformes fecais. Já falamos sobre isso. O que acontece? Aí a gente começa a perceber a presença de alguns outros agentes. As bactérias, vermes intestinais, vírus, protozoários. E o que acontece? Tem muita gente no nosso Brasil, que na verdade é a maior parte do Brasil, a maior parte da população brasileira, que vive na pobreza, que vive na miséria. E essa galera não tem acesso fácil à água encanada. No Rio de Janeiro mesmo, gente, no Morro do Alemão, que não tem acesso à água encanada. E aí faz o quê? Vão morrer de sede? Não vão morrer de sede. Porque ali do lado passa um córregozinho, passa um rio. Mas esse rio está completamente contaminado. E essas pessoas, por necessidade, acabam sendo contaminadas por todos esses agentes, bactérias, vermes intestinais, vírus e protozoários. E o que isso gera nessas pessoas? Diarreia, hepatite A, febre tifoide, leptospirose, dentre outras doenças. Ou seja, a exclusão social
faz com que muitas pessoas tenham que beber essa água absolutamente contaminada para poderem sobreviver. E não precisa ir para o Nordeste para ver isso. No Rio de Janeiro, na comunidade mais próxima, vocês já encontram isso. Essa é a realidade do Brasil. Eu vou parar aqui para a gente ir para a nossa segunda parte, tá? Que já estamos com 24 minutos. Então até daqui a pouco, gente. Fui.